E se eu te falar que existem alguns motivos que vão impedir o governo de acabar com o e-social? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores e empregadores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo e compartilha com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e parentes que você tem lá nos grupos do WhatsApp. E não deixa de acionar aqui as notificações, o sininho, para que toda vez que eu postar um novo conteúdo você já vai ficar sabendo. Eu não sei se você está por dentro do último assunto aí com relação ao e-social, porque representantes do Ministério da Economia, especificamente um representante do Ministério da Economia, ele disse numa audiência pública que vão passar a faca no e-social. O e-social, que é um Big Data fiscal e trabalhista, e é assim que eu denominei desde 2013, por sua força, por sua complexidade e também por sua arquitetura no sentido de trazer informações fiscais e trabalhistas, no sentido de validar as operações de todos os empreendedores que empregam em nosso país. Portanto, esse Big Data fiscal, ele tem um baita poder de verificar situações, documentar, averiguar, constatar a irregularidade e depois também aplicar as penalidades que são cabíveis, não no e-social, mas sim na legislação trabalhista, previdenciária e também fiscal. Muitos representantes da Receita Federal que estão presentes no Comitê do E-Social não admitem, aliás, boa parte deles e todos os integrantes do E-Social não admitem que o E-Social é sim uma ferramenta que poderá trazer penalidades para as empresas. Embora eles não admitam, mas nós sabemos que existe uma complexidade além do E-Social, que é a própria legislação. E a questão é o seguinte: agora com tudo isso, vem um novo governo e diz: olha, vamos passar a faca no e-social. Como se fosse possível, de fato, passar a faca. E esta expressão, ela foi muito forte, ela está ecoando em todo o meio aí, dos empreendedores, nas entidades e também nos profissionais que trabalham na área. Alguns estão temendo que o e-social acabe, outros estão querendo que o e-social acabe. Mas você acha de verdade que o e-social vai acabar? Olha só, numa outra audiência pública, um representante da Receita Federal, ele demonstrou numa audiência pública que a Receita Federal, ela arrecada 40% da sua arrecadação. O total de 40% da arrecadação da Receita Federal, ela é originária da folha de pagamento, que por consequência passa pelo e-social. E ela se traduz na arrecadação da contribuição previdenciária e também na arrecadação do imposto de renda sobre o salário, sobre o trabalho. Então veja bem, a Receita Federal admite que boa parte, quase metade, estou falando de 40% de tudo que a Receita Federal arrecada virá do e-social. E, por outro lado, ele reforça, o e-social é um mecanismo de controle para verificar se, de fato, a base de cálculo que foi utilizada na folha de pagamento para gerar o encargo previdenciário e também para gerar o imposto de renda retido na fonte, se foram utilizados os parâmetros que são determinados pela Receita Federal, pela Receita Previdenciária. Então, é um mecanismo que vai servir para garantir a arrecadação, para garantir a confissão da dívida e dar o direito da Receita Federal depois cobrar, executar. Então, veja bem, nós estamos aqui diante de um fato muito importante, que muito embora haja essa expressão de que vai ser passada a faca no e-social, podemos entender que essa faca ela pode se transformar num canivete.
num canivete, porque em vez de ela passar a faca de uma forma plena, pode ser que tenham utilização do canivete para extrair pontos específicos que estejam atrapalhando o projeto e-social. O e-social que agora será implementado em todas as pequenas empresas. E dentro desse contexto, existe uma pressão muito forte da sociedade, dos empresários, de entidades e agora também de parcela do governo, porque alguns representantes do Ministério da Economia começam a declarar que existe um ambiente complexo, absurdo de ser atendido pelo e-social. Muito embora eles mesmos, que é o Ministério da Economia, precisa garantir as finanças, precisa garantir a arrecadação através da Receita Federal. Então eles não vão simplesmente excluir, passar a faca no e-social. Eu quero dizer, entender que o e-social passará por uma reformulação, uma simplificação. E o termo mais adequado seria isso, talvez uma simplificação pelas demandas, aqui a questão do prazo, a questão do nível de exigência, da periodicidade de informações, pode ser que seja modificado nesse contexto, mas dizer que o e-social, que vão passar a faca no e-social, seria dizer assim, olha, nós vamos esquecer que existe uma legislação trabalhista, nós vamos esquecer que existe uma legislação previdenciária e vamos esquecer também que existe uma legislação fiscal. Isso a Receita Federal não pode fazer, porque o papel dela é de agente fiscalizador e tem que garantir a arrecadação para que o governo possa executar os seus projetos. Então, o representante do Ministério da Economia usou uma expressão muito forte e o balizador dessa informação vem através da Receita Federal e de uma realidade. Já existe todo um investimento, todo um trabalho que foi na implementação do e-social. O que precisa ser feito agora, de fato, é um ajuste para atender a realidade do pequeno e microempreendedor no nosso país, que está sofrendo com toda essa carga de exigência que não é muito diferente das demais empresas, das grandes empresas, e nesse contexto não há um tratamento diferenciado para a microempresa atender o e-social, que é um big data fiscal e trabalhista, que se você não cuidar bem, se você não conversar com o seu contador, não ajustar os processos da sua empresa, não alinhar a relação que você tem com a empresa que presta os serviços de medicina e segurança do trabalho, a sua empresa poderá ser penalizada. Essa aproximação com o seu contador, com a sua equipe, desenhando todos os processos, capacitando as pessoas para que elas possam atender e você também exercendo o seu papel de cidadão, de empreendedor, exigindo que as entidades que representam você e os parlamentares que representam você faça valer a sua opinião, a sua vontade, para que eles possam trazer de fato sim uma simplificação no e-social. Só que não vá contando com a faca no e-social de uma forma que o e-social venha acabar. Tome cuidado com toda essa empolgação, talvez seja uma empolgação no momento, e essa força da expressão da faca do e-social, porque na faca do e-social eu imagino que ela vai se transformar num canivete para tirar situações bem específicas de processos que precisam ser adequados para a pequena empresa e também precisam ser adequados para as grandes empresas, porque nós sabemos que existe uma base de dados que deve ser enviada para a Receita Federal no ambiente do e-social, mas os servidores da Receita não comportam essa quantidade de dados. Então é preciso que eles olhem, façam primeiro o trabalho interno para ajustar e ter um ambiente que seja possível do micro e pequeno empreendedor possa atender a essa exigência, cumprindo todas as normas, mas de uma forma razoável, de uma forma que seja possível a efetiva entrega. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.